em menor de idade. Nós estamos aqui hoje recebendo, temos a grata satisfação de tê-las aqui do Conselho Tutelar, a Liliane Barreto e a Regina da Cunha, que vão conversar conosco, né, apresentar o Conselho Tutelar, como é que estão os trabalhos, onde está inclusive o prédio do Conselho Tutelar, que muita gente pergunta, né? Deixar aqui números de contato. Vamos bater um papo aqui até às 9 horas da manhã e apresentar o trabalho aí, conhecer também, saber um pouco mais do trabalho de vocês, que imagino eu que não deve ser nada fácil, né? Tendo em vista as demandas e a gente aqui como noticiaristas acompanhamos direto. Essa palavra eu nunca tinha ouvido, Paulo. Eu resgatei agora. Essa aí eu nunca tinha ouvido. Essa aí não sabia, né? Essa eu não sabia. Mas crédito para o Paulo. Muito bem. Bom, começa então com a Liliane, pode ser? Sim. Barreto, seja bem-vinda. Obrigado por atender o nosso convite. E queria que tu falasse então um pouquinho sobre o trabalho aí do Conselho Tutelar, apresentar, né? E fica à vontade para bater esse papo aí com a gente, Liliane. Bom dia Paulo, bom dia Johnny. É um privilégio estar aqui nessa rádio, na Rádio Difusora. Bom dia, senhores ouvintes. E a gente veio falar um pouquinho, ficamos muito gratos por esse convite, né? Que não é sempre que a gente tem essa oportunidade de falar sobre o trabalho, né? Esse foi o primeiro convite, de falar sobre o trabalho, quais são as atribuições do Conselho Tutelar, mas a gente pode falar, né, também tirar as dúvidas. Uhum. E o Conselho Tutelar, né, a gente às vezes tem muita dúvida, apesar de ser, né, um órgão que já tem 35 anos, né, ainda se tem muita dúvida e é o que a gente encontra. Eu estou aqui representando o colegiado de Bagé. Né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele atua com o colegiado, então a gente está representando o colegiado. Né? Eu estou como coordenadora, a Regina está como vice-coordenadora, nós temos o conselheiro Cláudio Rodrigues, né? Temos a conselheira Cleide Rolim e também a Cristina Tarouco. Tá? Então, nós tomamos decisões com o colegiado. E as pessoas ainda, né, depois de 36 anos de ECA, porque o Conselho Tutelar, ele partiu ele veio a ser efetivo a partir do ECA. Né? A partir do ECA é que este órgão nasceu, tá? Da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990. Então, porque se fez necessário alguém que fosse lá na linha de frente para o quê? Para defender os direitos. Tá? Então, tem que ficar bem esclarecido que nós somos defensores de direito da criança e do adolescente. E a gente vai falar um pouquinho. Isso. Pode seguir. Nós queremos saber, a Regina também está aqui, Regina, que desse o bom dia e falasse aí do trabalho de vocês. Como é que está atualmente o trabalho, em que área mais específica, claro, dentro aí, prioritariamente, né, com os menores de idade, e qual é a área mais atuante do Conselho hoje em dia, em que situação o Conselho é acionado ou empregado aqui em Bagé? Bom dia a todos. Assim, como funciona o Conselho Tutelar? Assim, nós atendemos todos em qualquer horário, o plantão funciona 24 horas, são todos os tipos de ocorrência, negligências, abandono de incapaz, muitas outras, tudo que chega nós temos que fazer, porque a gente é um órgão defensor. Muitas pessoas acham assim, que o Conselho é um órgão punitivo. Ainda existe essa visão, que é uma visão totalmente distorcida. A gente tutela direitos, a gente não tutela a criança. Não sei se vocês me entenderam. Uhum. A gente precisa fazer valer o direito das crianças. E assim, e a demanda está muito alta, realmente, mas é em todas, assim, eu não posso te dizer qual é que está mais. É todas. E como é que chega para vocês essas demandas? É direto pelo número do plantão? Vocês fazem uma averiguação, uma pesquisa, um levantamento antes de ir até o local? Como é que funciona o trabalho? Não, a gente pega e vai, o horário que for chamado, a gente vai. O que acontece? O plantão funciona 24 horas. Então, é 24 horas, que é o número
971 999-715494. Isso é 24 horas. Depois tem os plantões também na sede, que o horário de atendimento da sede é das 8 ao meio-dia, da 1 às 17, de segunda a sexta. Tá? A sede fica onde? A sede localiza-se na Flores da Cunha, número 226, quase ao lado da Gavelux. A gente costuma dizer assim para ficar mais fácil. Isso. Né? Perto da Receita. Regina? As demandas chegam por as pessoas vão diretamente, às vezes, fazer a denúncia por telefone, pelo Disque 100, e aí... E existe muita denúncia falsa ao conselho? Não digamos falsa, assim, ó. Às vezes a gente chega para ver uma determinada... Assim, ó, a menina não está indo, um exemplo, a menina não está indo à aula. Tu vai por uma FICAI, que é uma ficha da infrequência escolar. Ali, tu está conversando, tu acaba vendo sinais na criança, até chegar um pouquinho mais perto. Até mesmo sinais, assim, ó, numa simples averiguação de uma... Por que tu não está indo à escola? Tu acaba vendo Acaba desdobrando. E acaba sendo, às vezes, um abuso sexual. Sim. Entendeu? Acaba aprofundando. Vai para uma situação e acaba noutra. Então, tu nunca sabe o que tu vai encontrar. Porque, às vezes, é uma coisa bem simples e acaba... E essa atuação que ocorre junto com a gente acompanha muitos casos com a polícia, parte de vocês, da fiscalização, acionarem a polícia, ou é a polícia que também aciona vocês? As duas coisas. É um trabalho conjunto sempre? É um trabalho conjunto. Na verdade, é um trabalho em rede, né? Sim. A gente quer falar, assim, que a demanda ela é alta, né? Tanto em questão ao abuso, que é uma situação que, no meu primeiro mandato, né? E eu acreditei que a gente, por ser um município pequeno, né? Digamos que ele é um município pequeno, a gente tem uma alta demanda de negligência, de agressão, né? Então, as nossas demandas, elas são muito variadas. É a polícia que nos aciona, é a UPA, é a Santa Casa, desde a gestante faltosa. A criança tem o direito à saúde desde a gestação. Então, ali já está sendo violado o direito da saúde. A própria mãe, a própria família viola o direito da criança. Então, as demandas do Conselho Tutelar, ela atinge a tudo, como a colega está falando ali, sobre as FICAI, que é a ficha de frequência, né, do aluno. Mas por que esse aluno, às vezes, não está comparecendo? Às vezes é uma questão da assistência social, que ele não tem o alimento ali, não tem o vestuário para ir para a escola, às vezes não tem o transporte. Então, o Conselho Tutelar chega ali para atuar quando está um direito ou vários sendo violado. E o trabalho do Conselho Tutelar, ele é bem complexo em relação às vezes, até a nossa segurança, porque, como tu falaste, né, tu acompanhas todos os fatos ali, a gente é acionado na polícia. Mas, às vezes, também somos acionados a qualquer hora da madrugada. E, muitas vezes, a gente nem dá tempo, às vezes, de chamar, né? Porque sempre quando a gente pede o apoio da brigada ou da guarda municipal, eles estão presentes. Mas nem sempre dá tempo. Às vezes, a gente tem que chegar antes... do tempo, né? Antes do tempo de acontecer realmente algo, e a gente passa por essas situações e a comunidade, às vezes a gente ouve tanto da comunidade, isso não é nível municipal, mas a gente escuta, vê nas redes sociais sobre o Conselho Tutelar não faz nada. Né? Então, não é que ele não faz nada, ele faz o que está dentro das suas atribuições. Foi que tu perguntou quais são. Mas aí a população tem que saber quais são as atribuições do Conselho Tutelar, que é aconselhar o responsável, que é conversar, porque às vezes a própria cultura... eu costumo falar com as famílias. A gente foi criada de uma certa maneira que, né, às vezes fala alto do gaúcho, eu vim da campanha, então tem aquela questão, mas, né, muitas vezes a população acha que já é uma agressão. Mas muitas vezes né? O tom da tua voz, que tu tá aconselhando o teu filho, tu requisita serviços, né? O que o conselho faz? O conselho requisita serviço.
Ele é um órgão que requisita, ele não vai lá na saúde mais, ele vai cobrar aquela criança, que a gente tem muitas demandas, a gente vai conversar sobre o Conselho Tutelar, a gente vai ficar o dia todo, porque a gente tem demandas da saúde volumosas, né, que são as crianças atípicas, com TEA, com transtorno, né, e aí é uma demanda muito volumosa e as famílias estão perdidas, não sabem como agir, a escola está cobrando que o aluno não vai. Na escola, muitas vezes, ele não vai porque ele não se adaptou, não se organizou com aquela situação. E aí as famílias estão nos procurando muito em relação a isso, de estar perdida pela... Mas a gente tem que ver também que é algo que é a nossa realidade e aí falta políticas públicas. É como disse a Regina, né? O órgão ele não é um órgão punitivo. Ele é um órgão que garante o direito das crianças, né? Sim, e falta as políticas públicas, porque as demandas são volumosas, o CAPES está com, né, uma demanda grande, Centro do Autismo também. Então, a gente vai cobrar o quê, né? Às vezes, daquela criança que não está conseguindo, se adaptando. Tem que ter aquele monitor, tem que ter capacitação para esses profissionais. Então, é algo que não é para ser olhado de fora, mas todos nós, a população, tem que enxergar a realidade de hoje. Como o Paulo falou, das questões dos adolescentes, né, infratores, a gente vê na nossa cidade um volume de adolescentes durante a madrugada com bebidas alcoólicas. E cadê esses proprietários que têm que ser, né, cobrados, fiscalizados? Esses pais que são responsabilizados. Às vezes ligam para o Conselho Tutelar, o meu filho saiu sem a minha permissão. E cadê o pai? Cadê a autoridade do pai? Que ele é responsável. Não, o Conselho Tutelar tem que dar... eu vim entregar, já aconteceu, né, Regina? Eu vim entregar o meu filho porque ele não me obedece mais. Entendeu? E aí, então, pode falar. Isso é cotidiano, assim, às vezes chega 2, 3 pessoas por dia dizendo assim, olha, cansei, não dá mais, ele sai a hora que quer, eu não quero mais ele, eu vim entregar para o conselho. Conselho não é um depósito de gente. Entendeu? Uhum. Claro que a gente vê muitas vezes as mães chegam desesperadas, meu filho entrou na droga, não tem mais o que fazer. Qual é o papel do conselho? Conversar, orientar, encaminhar. Vamos encaminhar para o CAPES, quem sabe? Vamos fazer um tratamento. Vamos ver se ele adere ao tratamento. Aí tem aquela dificuldade, não adere. Aí a gente vai lá e informa para o Ministério Público. Precisamos de uma psiquiatra. Precisamos ver lá o médico. Tem autorização para fazer a internação? Vamos precisar de uma compulsória. Por quê? Porque ele não vai. Aí, o e muitas vezes esbarra numa série de questões também que impedem, né, de fazer o serviço. Porque a população imagina o quê? Que o Conselho Tutelar, quando tem um caso de jovem, por exemplo, bebendo na rua, né, menores, imagina-se que o Conselho vai lá, pega aquela figura e vai levar para algum lugar e acabou o problema. Não é assim que funciona. Tá. Não, assim, primeiro lugar, assim, o conselheiro tutelar, ele não tem poder de polícia. Ele não pode chegar, eu não posso pedir o documento para saber se é menor ou não. Então, se o menor está bebendo, está na rua, aqui de quem é a responsabilidade? É cobrado, o conselho tutelar. Não, gente, não é. Responsabilidade é dos pais. Os pais que têm total autonomia do horário de ir e voltar dos filhos. E aí a gente vê muito, até mesmo nas redes sociais, a praça está cheia de menores. Sim, realmente está, mas o conselho não pode fiscalizar isso. Entendeu? Não pode chegar como polícia. Não pode, não tem poder de polícia. Né, a criança, adolescente tem direito de ir e vir. É o que a população imagina, que o conselho vai chegar lá, vai pegar aquele menor e vai levar para qualquer outro lugar. Não temos, nós não temos como atribuição fazer essa fiscalização em bares, em festas, em boates, essas coisas. Não é atribuição do conselho. Entendeu? Nós não temos condições de fazer isso. Às vezes é ligado também pra gente assim, meu filho quebrou tudo dentro de casa. Que idade tem teu filho? Tem 17 anos. Minha senhora, por favor, polícia. Tem que ser chamado a polícia. Aí imagina, se ele está batendo na mãe que o criou, o que vai acontecer com a conselheira que chega lá sozinha? Não é atribuição do conselho, já aconteceu algumas vezes? Da polícia. De vocês serem agredidas na função? Eu já tive o braço aqui, Já. A gente já. Lembrando que a Regina já está há mais tempo no conselho, né? Sim. Quanto tempo, Regina?
Olha, eu já nem sei Perdeu as mais, vou contas. te dizer. Mas faz tempo, né? Faz tempo. Mas eu já fui agredida por um adolescente. E a Liliane está há quanto tempo no conselho? 3 anos. 3 anos. E já teve essa situação também? Já. Eu fui fazer o atendimento, né? Era um adolescente. E, né, também ele com TEA, né? Apresentava TEA. E na hora do atendimento ele se desorganizou e entendeu também essa questão. Conselho tutelar na minha casa. Né, que a gente tem essa cultura ainda, conselho tutelar na minha casa. Não, a gente veio aqui conversar para ver as suas questões, né, para encaminhá-lo, para você ficar bem na escola, né, e então ele não me recebeu bem e me pegou de surpresa, né, e me agrediu. Mas foi assim, é algo que aí que percebemos que realmente ele precisava do tratamento, do acompanhamento médico, encaminhamos para o CAPI, mas a gente não espera. E a gente vai em localidade diferente, né? E também essas de chegar de madrugada nas casas, às vezes a gente se depara, porque nem sempre a gente quer levar a polícia, às vezes a gente vai lá ver porque disseram que a criança está chorando e a gente não sabe como alto. Sim, a polícia muitas vezes vai para fazer a segurança de vocês, né? De todos, na verdade, né? Quem faz a abordagem é o Conselho Tutelar, quando tem uma violação, uma denúncia de violação, né? Ou de maus tratos, e muito se às vezes a gente fica muito apreensiva de ir nesses lugares, mas como a gente se propôs a defender, né, nossas crianças e adolescentes do município, então a gente faz o nosso melhor, mas a gente se depara com várias situações que a gente fica insegura, tá? E aí a gente não trabalha sozinho, como eu te disse, assim como é um colegiado, um conselheiro não pode responder por uma demanda sozinho, né? Não pode responder. Mas também a gente trabalha com a rede. A gente requisita, a gente não executa. Tipo a segurança, a gente não executa. A gente trabalha com a rede. A gente trabalha com a educação, solicita a vaga. Eles vêm, né? Eles sempre que possível, agora estão vendo essa questão dos monitores, né? A gente vai lá, requisita. A gente trabalha com a saúde, né? A gente trabalha com assistência social. Somos requisitores de serviços. Tá? E aí o que a gente vê? Também temos todo o apoio do Ministério Público, os gurias, 24 horas por dia a gente tem o apoio, porque tem situações que a gente tem que tomar uma ação imediata. Então, situações de emergência, emergências. Né? Então a gente liga, né? Sempre tem lá o Ministério Público, aos finais de semana tem o plantão 24 horas, porque essa questão, vou voltar lá nos infratores, que é a demanda maior. E até para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, a gente está conversando aqui dos casos mais pesados, digamos assim, do Conselho Tutelar, viu? Claro que existem situações mais leves também, mas aqui de uma forma geral para o ouvinte entender, a gente está debatendo e conversando sobre os casos realmente mais pesados e a dificuldade, muitas vezes, que as conselheiras enfrentam, né? Sim. Então, os infratores, né, a gente sabe às vezes que não é atribuição, mas às vezes precisa ser uma escuta, né, o conselheiro vai representar ali. Às vezes o conselheiro, não encontrei a casa, a residência, às vezes a polícia não consegue dar aquela de acompanhar até a casa, mas às vezes aquele adolescente infrator, né, e que ele está ali como infrator, a gente não tem nenhum direito para defender que ele é, né? Sim, no caso ele vai responder por o que ele fez, né? O que acontece? Às vezes aquele ali, ele está em situação de rua, às vezes ele está abandonado, às vezes ele veio de outra cidade, aí de infrator ele já o papel de vocês, então, é identificar o porquê daquela situação, seria isso? Sim, sempre que a gente é acionada, identificar se ele está ali, né? Está em situação de vulnerabilidade, né? Aí a gente vai, se for a gente toma as medidas cabíveis naquele momento e vê se realmente aquela família, por que aquele adolescente chegou a esse ponto. Às vezes a gente encaminha, né? Se é caso de drogadição, que a gente tem muito no nosso município, né? Eu já ia fazer essa pergunta para vocês aqui. Muitas vezes a gente acompanha também casos de pessoas, mães, que são presas por tráfico de drogas e vêm com uma criancinha no colo. O que é feito com essas crianças? Para onde são encaminhadas? Se a criança, por exemplo, for aqui de Bagé,
A primeira coisa, assim, ó, até eu vou aproveitar já para explicar assim, ó, existe já existe assim, o conselho tira a criança dos pais. Gente, isso não é verdade. É assim, ó, o conselho tira só quando o direito, assim, ó, está violado, assim, só em caso, assim, extremos. Ó, extremo, que foi tentado de tudo, porque a primeira obrigação, o conselho não quer filho longe de mãe, né? A mãe é que tem que criá-lo. O que acontece? Depois, aí aconteceu lá uma situação, e aí a gente precisa resolver. A gente procura todos os familiares para, última instância, fazer um acolhimento institucional de emergência, tá? Só que o que acontece? Como hoje é muita facção, é muita uso de drogadição, eu chego no parente, aconteceu isso, tu pode ficar com a criança? Olha, eu até ficaria com a criança, mas eu não posso, porque a pessoa é muito perigosa, vai vir colocar fogo na minha casa, vai... Então, aí tu vai no outro parente, tu vai no outro... Aí extensa, né? Acaba. Tu vai em toda a família extensa e acaba... não tem. Aí o que eu vou fazer com essa criança? Eu tenho que levar essa criança para um lugar que ela fique protegida. Aí que acontece os acolhimentos institucional, entendeu? Então, gente, a gente não quer... A melhor coisa seria se nossos abrigos estivessem totalmente vazios. Não é verdade, não estão. E esses abrigos são aqui em Bagé? Sim. Todos? Nós temos a Casa da Menina, a Casa do Adolescente e o Lar dos Irmãos, que é o Lar Santo Estevão, né? Isso. E qual é o maior problema que o Conselho Tutelar vem enfrentando ultimamente? A Regina já disse que é de tudo, mas o que mais recorrente atualmente que o Conselho Tutelar vem enfrentando? A drogadição, né? E existe uma faixa etária já falou da drogadição, do uso de drogas, existe uma faixa etária predominante ou é de todas as idades? Está começando assim, ó. Antes eram maiores, a partir dos 14, agora tu já tem com 12 anos. Sabe? Tu já vê, gente, 12 anos, as gestantes que a gente atende, 99% das gestantes que a gente atende são usuárias, sabe? São usuárias, moradoras de rua. Sendo que a gente está protegendo é o direito do bebê, né? Proteger aquela criança. E aí tem uma consulta marcada lá, que seria obrigação da saúde, porque ela já é maior da idade, entendeu? Mas nós também temos que proteger, porque a criança que está ali já é um cidadão de direito. E aí a gente... Elas não querem, entendeu? Não se dão conta que aquela criança precisa ser protegida, que ela tem direito, que ela tem que fazer exames, que ela tem que fazer acompanhamento. E aí as coisas são difíceis. Essas crianças, muitas vezes, aí a gente não tem nem... Não tem muito recurso. E o adolescente, ele tem, assim... Ele, com essa questão da drogadição, ele se sente poderoso. Porque muitas vezes ele sai, já aconteceu de acompanhar, de a gente fazer ele sai da delegacia, ele não volta para casa. Às vezes ele volta para onde ele estava. Ele volta para a atividade. Ele saiu da casa, ele volta para lá. E aí a gente tenta conversar com o pai, o que vai ser o futuro daqueles, mas eles já se entendem como adultos, muitas vezes. E é uma reincidência grande, né? Muito, muito grande e é um certo poder, né? Que eles acham que tem, só que... o que eles pensam? Eu sempre falo, você vai fazer 18 anos, qual vai ser o futuro, o teu futuro? Entendeu? A gente quer conscientizá-lo e isso é um trabalho coletivo, né? Com a escola, com o conselho, com a rede, para entender, para trabalhar mais, porque essa questão da drogadição, ela já gera todos os outros conflitos, né? Todas as outras situações, mas às vezes a realidade daquela criança, daquele adolescente já está dentro de casa e às vezes ele não conhece outra realidade, né? Então é bom essa conversa, é bom esses meios de comunicação, trazer pessoas que vão mostrar uma realidade diferente para esses adolescentes, né? Porque não sei se vocês concordam comigo, mas a região da Campanha não era assim, né? A gente via isso, mas era... Nos grandes centros, Nos grandes centros. E hoje é comum a questão também da utilização de armas brancas, né, Paulo? Tá tão comum, assim, no centro encontrar... Parece que como a Regina disse, parece que a cada dia,
vai aumentando, né? Tá aumentando a complexidade. E só nessa semana aqui de notícia a gente teve, né, vários casos e várias situações diversas com menor de idade. Então, para ver a proporção de, como tu disse, se aqui numa cidade relativamente pequena acontecem esses casos diários, tu imagina num grande centro, numa cidade maior, né? Então, realmente a gente pode ter essa ideia, essa noção, e aí já tem também noção do trabalho de vocês. Bom, a gente está se caminhando para o final aqui do programa, teremos outras questões, mas eu quero só fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Como é que o Conselho vê essa questão de criança na rua, por exemplo, no sinal, vendendo uma balinha? Aqui não, nem tanto, né? Mas quando acontece, um exemplo foi o fator dos índios, né, que estavam ali vendendo artesanato e tal. Muita gente questionava, cadê o Conselho? Atuação do Conselho Exatamente. Tutelar. Então, via as crianças ali sentadas, enfim, naquela sabe situação. que eu vou te confessar que isso é uma situação que me incomoda muito de ver. Mas como a gente sabe, os indígenas têm uma legislação diferente da nossa, né? Então, a gente sempre procura conversar. Eu já ia direto no responsável e conversava. Olha aqui, aqui em Bagé, não é costume ver criança no sinal, crianças pedindo, como eles ficavam aqui no calçadão, né? Pedindo dinheiro. Até se configura trabalho infantil, né? Aí, aí a gente conversava com eles e pedia, porque eles ficavam lá e colocavam as crianças e as mulheres a pedir, né? Ali no sinal, ali. Era conversado com eles, assim, proposto para eles. Por favor, aqui nós não temos essa... Não vocês estão no nosso espaço. Até havia muita discussão. Sim. A gente sempre foi muito cobrado em relação a isso. Mas houve a atuação de vocês. Sempre houve a conversa. Ir buscá-los, entendeu? Explicar. A gente tem fotos aqui, tem muita coisa. O nosso trabalho, a gente não consegue divulgar ele. Eu gostaria muito, assim, porque é sigiloso, né, Regina? Que fosse devido ao sigilo, então a gente não pode divulgar muitas coisas que a gente faz. Essa semana mesmo aconteceu um caso que a gente fica assim, gente, nós estamos em pleno século XXI, a gente encontrou crianças uma com 11 anos, 11, 9, sei lá, que não tinham registro de nascimento, não conheciam escola. Nunca foram à escola. Para vocês verem o tamanho. Isso aqui em Bagé. Aqui em Bagé. Gente, é criança, 2 horas da manhã, encontrada caminhando sozinha na rua. Entendeu? E, Regina, essa atuação de vocês, claro, é só em Bagé ou vocês podem ser acionados na região, algum município? Não. É só aqui. Exclusivamente Bagé, né? Bagé. Mas às vezes a gente precisa às vezes, né, atuar fora. Jurisdição, na verdade, né? Ah, é? A gente, às vezes, precisa até fazer viagens assim, por exemplo, temos uma criança nossa, você mudou lá para Santa Catarina. Tá? Sim. E lá foi constatado uma situação de negligência, e a família está aqui em Bagé. Então, lá é uma criança nossa, é uma criança de todos, mas é uma criança também nossa responsabilidade. Então, nesses casos, vocês se deslocam até porque cidade, né, levar para o abrigo é a última, né? É a última instância. A gente não levar. Então, tem que primeiro procurar toda a família extensa. E, às vezes, a família extensa encontra-se fora do município, do estado, entendeu? Então, aonde for, a gente, para não levar essa criança para o abrigo, a gente vai primeiro recorrer à família. Porque a criança tem o direito ao vínculo, ao ficar no lugar mais próximo para... Bom, nós já entendemos que não é um serviço fácil, né? Isso aí é, como disse a Liliane, tem que gostar. Uma coisa também que eu acabei de me dar... a defender os direitos. Uma coisa que eu acabei de me dar conta também, isso mexe também com a saúde mental de vocês também, né? Com certeza. Porque, né, tu tem família, toda vez que tu tem que, como disse o Paulo no começo agora do nosso bate-papo, ele falou assim, às vezes tem casos que não são verídicos, tem casos que não são verídicos. Olha a tua responsabilidade, né, com as famílias. Tu pode, dependendo do teu olhar, tu pode tomar uma atitude que vai influenciar para o resto da vida daquela criança, do adolescente e para o futuro dela, entendeu? Então, ou daquela pessoa que está sendo, né, que foi informada que cometeu ou uma violação ou o abuso, né? Porque o abuso a gente não pode
né, dizer que não existe. E o abuso, é bom deixar bem claro para os ouvintes que o abuso não se configura só na penetração, mas também no toque. Eu vou falar bem claro para todo mundo entender, né? Que também no toque. E também é uma demanda, né, volumosa, né, Regina, que a gente atende. Então tem que ser todo um cuidado, né? E ainda, não, como te disse, a gente deveria ter a pauta para o dia todo. Mas ainda a gente nem falou no ECA Digital, né? Eu ia te perguntar justamente isso, sobre que foi agora, a Lei Felca, né? É Felca, agora é o dia 17, né? De março. Então, é algo também que tem uma realidade no nosso município, essas questões da... tem violação também na internet, também tem essa questão, a gente presencia. Nós tivemos um caso, né, esse ano ainda, que envolveu 16 adolescentes. Mais de 16. Então, porque não estão sabendo, né, usar a rede, também envolve a família, né? Sabe que surgiu, e até aproveitando que vocês estão aqui, surgiu várias questões em relação a essa lei Felca. Muitas pessoas entendem que não pode ser postado, por exemplo, uma foto com o filho, com a filha. Isso não configura Isso crime. Não configura. O que configura crime, o que é baseado na lei Felca? Na Felca, o que configura? Agora tem os jogos, né? O cyberbullying também, né? Que é o bullying pela internet. O IA também está incentivando muito, né? Que é a inteligência artificial, a imaginação dos adolescentes. E aí, daqui a pouco, já está... foi o que aconteceu agora, que tem muitas coisas que a gente não pode explanar muito para não expor, né? Então, mas assim, já está acontecendo de usar o rosto da criança ou do adolescente em outro corpo. Então... Nós tivemos casos aqui. Tivemos casos aqui, às vezes usam até para... o nude, né? Então, tem várias coisas assim que vêm a ser preocupante, mas essa lei, ela já tinha, né, só que de outra forma colocada. Mas o que a gente deixa bem esclarecido para os ouvintes? Que as crianças vão ter o quê? O responsável por ela. E vai continuar, né, o acesso, porém, não vai mais ser aquela facilidade dele clicar, tem 18 anos ou não tem 18 anos. Em certo, né, aplicativo ou... Ele está vindo como maneira para proteger... Isso. De ter mais proteção às crianças mesmo. Para que ela não tenha acesso a todos os conteúdos. Tenha acesso a em certos aplicativos, eles vão ter que se identificar, né? Uhum. Reconhecimento facial. Isso. Então, a gente vê que é algo que tem que ser explanado, conversado muito na... E uma coisa que eu percebi também, né, só para a gente finalizar, uma coisa que eu percebi também, falando no digital, é um excesso de exposição das crianças pelos próprios pais. Às vezes tu entra num perfil de Facebook, de Instagram, tu abre ali pilhas e pilhas de fotos das crianças. É o excesso de exposição. Creio que isso também é um pouco nocivo, né? Sim, com certeza. Mas isso, a implantação é um grande passo, né? Na proteção. Sim. Bom, queremos agradecer então vocês, né? O tempo realmente é o nosso limite. Teremos mais assuntos aqui para debater, mais perguntas a fazer, mas já entendemos o quão complexo, podemos dizer, que é o trabalho de vocês, né? Não é fácil, não é uma coisa que as pessoas, como eu disse aqui, imaginam que deu um problema com o menor, chama o Conselho Tutelar que resolve. Nem sempre é como a gente imagina, né? Sim. Tipo, tira a criança, tira o menor da rua. Vocês já explicaram que não é assim, não é competência do Conselho. O Conselho está aí para defender os direitos e identificar situações. Bom, Regina, deixa aí o espaço à vontade para fazer as considerações finais e já o convite também para Liliane e toda a equipe do Conselho, sempre que quiserem voltarem aqui, tiver alguma alta demanda, não sei se vocês conseguiram falar o que gostariam também, fiquem à vontade para aproveitar esse espaço. Eu vou agradecer o espaço, né? E assim, solicitando assim, as pessoas que tiverem dúvidas sobre os nossos atendimentos, de como funciona o Conselho, antes de julgar, vai lá nos conhecer, vai acompanhar, vai interagir. Que aí tu vai saber o que é realmente o trabalho do Conselho, né? Que ainda está muito distorcido, entendeu? E eu gostaria assim, vai lá, vai conhecer, vamos conversar, vamos explicar.
e dizer assim, ó, que qualquer E até porque horário, o Conselho trabalha dentro da lei também, né? Exatamente. Então não a gente- adianta as pessoas quererem, né, que algo aconteça, É. se não está na lei, infelizmente. Nós precisamos não conhecer é- o trabalho. É porque né? não é punitivo. Não é atribuição, Não é é, punitivo. exatamente. É que estou. Então, estamos muito agradecidos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Johnny, por esse convite. Eu sempre deixo uma palavra que eu acho que é uma palavra de consciência, né? Que proteger a criança, que está lá na Constituição Federal também, né? É um dever de todos. É um dever, né? Primeiro é a família, né? Que são às vezes os primeiros violadores. Mas primeiro é a família, né? É a sociedade, é o Estado. Em geral, nós é que vamos mudar um pouquinho dessa realidade. A gente se colocar no compromisso. Talvez você, na hora de denunciar, fique na dúvida: é do conselho esse caso ou não é? Denuncie. Se não for, a gente vai falar. Se não, a gente vai aplicar as medidas necessárias, mas nunca deixe de denunciar. Às vezes você está vendo lá uma situação na casa do seu vizinho, né? Você está vendo uma situação na escola, você é professor, você está na saúde. Então, é direito de todos nós. E tanto é direito que está aqui, né? Estamos aqui nesse meio de comunicação tão importante falando sobre isso, tá? Então, repetindo aqui o nosso telefone de contato, o número do plantão é 999-715494, o da sede do Conselho Tutelar é 3242-2600 e o Disque 100, tá? Que você disca lá. Você pode fazer a denúncia diretamente para o Disque 100, tá? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, então, Liliane Barreto e a Regina da Cunha, estiveram aqui com a gente, do Conselho Tutelar, para explicar um pouquinho, a gente entender como é que funciona o trabalho. Johnny, chegamos ao final do panorama de hoje. Hoje, sim, né? Passamos Bonitaço o tempo, né?